Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou o Paulo Gala e hoje vamos falar sobre complexidade econômica. Algo que parece muito complicado, mas que na verdade simplifica bem o entendimento da economia, o entendimento do Brasil, o entendimento dos países, né? Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui meu amigo, brilhante economista, Felipe Augusto. Antes de passar a palavra para ele falar um pouquinho da trajetória dele, só fazer aqui um registro de que eu conheci ele na banca de mestrado dele, com um trabalho maravilhoso, em que ele usou a complexidade, a metodologia da complexidade para estudar os financiamentos do BNDES no Brasil, nos últimos anos, né? Um trabalho realmente incrível, que recomendo que todos leiam, depois a gente vai deixar a referência aqui, né? E eu também sou suspeito para falar de complexidade, porque eu venho trabalhando com esse tema há algum tempo já, né? Escrevi um livro que foi publicado em 2017, se não me falha a memória, de tão fascinado que eu fiquei com a metodologia e resolvi dar publicidade, tentar difundir essas ideias. Então, passo a palavra aqui para o Felipe, contar um pouquinho para a gente da trajetória dele, de como é que ele foi parar nessas questões de complexidade e da trajetória profissional dele, e dizer também que é uma grande, grande alegria e honra recebê-lo aqui para a gente ter essa conversa sobre esse tema. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Paulo Gala. É um prazer imenso falar contigo novamente. Queria agradecer aí também à Associação dos Funcionários do BNDES, né, pelo projeto, que é fantástico, né? Eu sou um espectador aí dos vários episódios aí que vocês já fizeram, e eu acho que tem debates realmente incríveis e que contribuem realmente para a discussão aí sobre desenvolvimento econômico. Bom, como eu fui parar na complexidade, né? Tu é o culpado, né, Paulo? Tu foi Aí não vale. Um dos visionários que começou a escrever sobre isso lá. Acho que a primeira vez que eu vi foi no teu blog, lá em 2016, por aí. E eu também fiquei fascinado quando vi aquilo e comecei a estudar, e logo depois decidi entrar numa especialização e depois num mestrado, em que eu utilizei essa metodologia, né? Tu sabe muito bem, a gente vai falar um pouquinho também sobre a minha dissertação. Então, desde daquele momento, eu realmente tenho estudado bastante e vejo muito potencial dessa ferramenta aí para todo o debate envolvendo desenvolvimento econômico, né? Eu sou servidor público federal, né? Desde 2011, eu tenho uma trajetória aí consolidada na área de indústria e de comércio exterior, né? Eu entrei já no finado MDIC, lá atrás, em 2011, e hoje eu trabalho com inovação aqui no Ministério da Economia, tá? Então, é basicamente isso. Eu terminei aquela especialização lá em planejamento e estratégias de desenvolvimento e acabei também obtendo mestrado aí na área de políticas públicas e desenvolvimento, né, com essa dissertação que tratava sobre complexidade econômica. Basicamente, essa é a minha trajetória aí. De novo, tu foi ocupado por eu começar a estudar e realmente me apaixonar pelo tema. Boa. Então vamos começar pelo começo. Explica aí pra gente, Felipe, o que é essa tal dessa complexidade econômica, que agora tá todo mundo falando isso. Eu abro Twitter, Facebook, lá fora também, agora nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tá uma onda de... Eu vejo no FMI falando de complexidade, o Banco de Reconstrução Europeu falando de complexidade. Fico até meio chocado, mas explica aí pra gente, então, o que é a complexidade econômica? Muito legal, né, Paulo? É muito bom ver esse debate entrando aí no debate público, né, brasileiro especialmente. Eu vejo é muito promissora, né, a abordagem, inclusive para fazer diagnóstico, né, do porquê que a gente está estagnado ou divergindo em relação ao mundo desenvolvido há tanto tempo, né? São aí 40 anos basicamente de divergência em renda per capita. É uma coisa impressionante. E essa ferramenta acho que ajuda a nos dar bons insights para tentar explicar por que isso está acontecendo, né? Então, basicamente, eu costumo dizer que a complexidade, eu acho que os autores também falam isso, ela tenta medir a amplitude e a profundidade do conhecimento produtivo existente dentro de uma sociedade, né? Dentro de uma economia ou dentro de um país, né? E como eles fazem isso? Eles partem basicamente da ideia de que o quão difícil é produzir determinado bem, né? Então, eles se utilizam somente de dois conceitos. Aquilo que tu falou, né, pelo nome parece que é complexo, mas, na verdade, não tem nada de complexo. Eles partem de dois conceitos que são relativamente simples, né, diversidade e ubiquidade, para tentar medir quão difícil é fazer, produzir, né, fabricar determinados produtos, né? Então, basicamente, o que a complexidade mede é
é a amplitude e a profundidade do conhecimento produtivo existente em determinada sociedade, né? E para fazer isso, eles partem de dois conceitos muito simples, né? Um que é diversidade, que é muito óbvio, né? Se um país é diverso, ele tende a produzir mais produtos complexos, né? Ele tem um leque de conhecimentos produtivos mais amplo para combinar esses conhecimentos e produzir produtos mais complexos. E o outro é a ubiquidade, né? Então, o que eles dizem é o seguinte, que países complexos, eles são competitivos em produtos que são não ubíquos, que poucos outros países conseguem produzir de forma competitiva, né? Então, é algo bastante intuitivo, na verdade, né? Se um produto é complexo, então é natural que ele seja produzido por poucos, né? Poucos sejam capazes de produzir aquele produto de forma competitiva, né? Então, eles dão um exemplo lá de um jogo de letras, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui... eu posso ter aqui muito mais letras, né, uma variedade muito maior de letras do que tu, por exemplo, e não só isso, né, porque isso é a diversidade, que é uma parte da complexidade, mas eu também posso ter algumas letras que poucos outros têm condições de ter, né, ou que são letras isso mais... era o jogo que eu estou tentando jogar com a minha filha de 8 anos, chama Caça-Palavras, né? Lá em inglês Caça-palavras. é o Scrabble, acho que é em inglês, né? Não sei o nome, não, mas é isso mesmo. Então, letras mais que não são tão comuns, né? Por exemplo, Z, X, o Q, né? Então, essas letras acabam te proporcionando uma possibilidade de formar mais palavras do que outros, né? Então, o conhecimento produtivo seriam as letras, né? E o produto seria, então, as palavras, né? As palavras, então, quem tem maior diversidade e que também possui letras que outros não conseguem ter, tem uma possibilidade maior de formar um número mais interessante, um número maior de palavras, né? Então, a base é muito simples para tentar entender o que está por trás desse conceito de complexidade, que é a dificuldade de fazer determinados produtos, e isso, por sua vez, denota a existência ou não, né, em que magnitude a gente tem um conhecimento produtivo dentro de cada sociedade. Quando eu comecei a olhar para essa metodologia, eu falei assim, não é possível que os caras tenham conseguido achar uma maneira tão simples de tratar uma coisa tão complicada, né? Porque no final do dia é bastante intuitivo você entender que, por exemplo, produzir um avião, produzir um reator nuclear, produzir um satélite é muito mais difícil, muito mais complexo, muito mais complicado do que produzir coisas simples, né, do tipo um sapato, uma havaiana, uma privada, uma cadeira, né? Só que os economistas nunca tinham desenvolvido uma metodologia padronizada que nos permitisse estudar isso, porque hoje em dia a gente tem um banco de dados do comércio mundial de mais de 50 anos, com mais de 100 países, né? Então a gente tem milhões e milhões de observações para olhar isso que o Felipe está falando. Aliás, até antes de entrar nas críticas, né, desse índice, dessa metodologia, que obviamente tem várias críticas, né? É uma metodologia que, apesar de fantástica, é uma metodologia com limitações, né? Uma das coisas que eu acho interessante e que fica claro ali é a questão dos recursos naturais, né, escassos. Porque quando você fala de não ubiquidade, que é um termo, que também é outra palavra horrível que fala algo muito simples, né? Ubíquo é o que está em todo lugar, né? O ar é ubíquo, a água é ubíqua, né? E algo não ubíquo seria a letra Z, né? Uma letra difícil de você ter como uma capacidade, vamos dizer assim, produtiva do seu país. Talvez a letra A seja ubíqua, né? Então vamos dizer que a letra A é peixe e Z seja aquela máquina lá de produzir semicondutores que você me ensinou, que eu nem sabia da existência, que é uma máquina que custa 150 milhões de dólares e ela, até hoje eu não entendi como, mas ela usa raios ultravioleta para produzir chips, né? Então quem tem essa máquina tem uma capacidade fenomenal, aliás, tem um grande monopólio na mão, né? Porque só eles conseguem fazer essa palavra chamada semicondutores do tamanho de um vírus, né? Mas para não perder o fio da meada, o que eu queria dizer é que tem países que são capazes de fazer bens não ubíquos, que são, na verdade, bens escassos na natureza. Por exemplo, diamantes, pedras preciosas, né? E a sacada da metodologia é que ela consegue entender que esses diamantes e essas pedras preciosas não são produzidas, elas, na verdade, elas brotam da natureza ali, são uma espécie de loteria de recursos naturais, então a metodologia meio que consegue separar o joio do trigo, né, para mostrar que uma coisa é você conseguir fazer um aparelho de raio-x, como a Holanda faz,
outra coisa é você ter sorte e ter diamantes no seu subsolo, como a África do Sul faz, né? Então, por isso que precisa fazer essa combinação que você falou aí de diversidade e de não ubiquidade, né? Então, a Holanda tem diversidade, porque ela faz aparelho de raio-x, ela faz medicamentos, faz peixe, faz queijo, enquanto que, por exemplo, um país como a África do Sul, ou até mesmo, se quiser, Serra Leoa, né, faz só os diamantes ali, né? Então, isso já dá uma noção das capacidades produtivas. Aliás, na verdade, quando você para pensar, você vê que tudo que é da natureza não é produzido, né, Felipe? Isso é até uma coisa que eu tenho pensado muito sobre esse tema, porque, assim, produzir não é você tirar alguma coisa da terra. Produzir é você colocar habilidades, colocar capacidades ali e manufaturar algo no limite manufaturado, né? O que vem da natureza é manufaturado pela natureza, mas aí o crédito é da natureza, não vale a gente se apropriar disso. Próprias ideias de PIB descontado de depressão de recursos naturais têm se atentado para isso. Mas eu queria explorar com você as críticas que a gente pode fazer, né, para essa metodologia, né, para esse indicador, que você enxerga, que você vem trabalhando, enfim, que você tem se deparado ao longo do tempo, né? Fala um pouquinho para a gente das fragilidades e como isso pode ser contornado. Muito bem, Paulo. Não, exatamente isso. Lembrou de um bom ponto aí, referente especialmente ao que né, o exemplo dos diamantes, né? Os diamantes são exatamente isso. Então, eles acabam controlando isso pela diversidade, né? Porque eles olham, por exemplo, para Botsuana e Serra Leoa e dizem, olha, eles praticamente só exportam diamantes. Isso não é esperado de um país complexo, né? O que é esperado de um país complexo é, se diamantes realmente forem complexos, porque são não ubíquos, é que Botsuana e Serra Leoa, por exemplo, tenham uma diversidade maior de produtos em que esses países são competitivos, e não é o que acontece, né? Então, eles acabam controlando com base na diversidade desses países também. Com relação às críticas, que é um excelente ponto, Paulo, eu acho que também foi muito tratado aí, né, nas redes sociais ultimamente, é uma abordagem que tem suas limitações, evidentemente, como qualquer outra, né? Qualquer indicador que tenta medir desenvolvimento vai ter suas limitações, a gente precisa entender quais são elas, até para saber no que a abordagem pode ajudar ou não, né? No caso concreto, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso e eu acho que, na verdade, as limitações, elas são quase que um efeito colateral de uma das maiores qualidades da abordagem, né? Que é justamente ter uma base de dados absurda, muito ampla, né? De dados de comércio internacional, antiga, né? Vem lá desde os anos 60, extremamente padronizada, porque desde lá os países com poucas alterações têm que reportar os seus dados de produtos exportados mais ou menos da mesma maneira, né? E, então, isso gera realmente uma base de dados. A gente está trabalhando com Big Data, né? A gente está trabalhando com Big Data, e quando a gente fala de desenvolvimento econômico, é muito difícil trabalhar com Big Data. Se a gente for olhar para qualquer outro indicador, indicador de educação, a gente pode pegar lá anos de escolaridade, que é um dos mais antigos que tem, não é antigo o suficiente, não vai ter para todos os países. É um indicador que padronização. A padronização é completamente distinta para cada país. A padronização é extremamente distinta. Não é um indicador de qualidade, percebe? Não é um indicador de qualidade de educação, que é fundamental no fim das contas, é um indicador quantitativo. Então, a gente tem isso para todos os indicadores. Se a gente vai buscar instituições, também são muito mais recentes, a gente não vai ter para todos os anos, a gente vai ter uma discussão subjetiva sobre o que é uma instituição adequada, o que não é, qual que é a magnitude, instituições formais versus instituições informais. Então, esses problemas, na minha visão, para o que se propõe cada um desses indicadores, eles são muito menores na complexidade econômica do que nesses outros, justamente pela maior qualidade dela, né? Que é ter acesso a um banco de dados que realmente te permite trabalhar com Big Data, né? Isso para análise, né? Para identificar regularidades, padrões ao longo da história é fundamental, tá? Mas isso, obviamente, não quer dizer que não tenha as limitações, né? Então, as limitações mais óbvias dizem respeito justamente a ser exportação e não produção, né? A gente não está tratando aqui da produção, a gente está tratando das exportações. Embora, né, isso desculpa interromper, mas assim, só para dar um exemplo bem prático para quem está ouvindo a gente, como é que você calcula a complexidade da economia brasileira? Você pega lá a pauta de exportação brasileira, vê quais são os produtos que tem lá
e compara com a pauta de exportação da Alemanha, da Holanda, do Japão e da África do Sul. E aí a metodologia te dá um índice de complexidade a partir do que se encontrou na pauta de exportação de cada país, né, Felipe? Te devolvo a palavra, desculpa interromper. Com base naqueles conceitos de ubiquidade e diversidade, né? Na verdade, matematicamente é um pouco complexo, porque tem operações de matrizes ali, né? Eles fazem uma matriz país-produto, aí consideram as questões aí relacionadas à diversidade e ubiquidade, e eles fazem operações de matrizes que acabam gerando números, né, concretos, então, de complexidade para cada um dos países e para cada um dos produtos. Basicamente, é isso que eles fazem para poder mensurar essa complexidade econômica, né? É muito interessante, né? Uma sacada muito, muito interessante da parte dele. Antes de falar de Brasil, que eu acho que é o tema-chave aqui da nossa conversa, né? Como usar a complexidade para entender o Brasil, uma das coisas que eu tenho acompanhado, até queria ouvir sua opinião um pouquinho, são esses indicadores auxiliares de medida de capacidade produtiva de fato, né? Porque o que a complexidade se propõe a fazer é tentar descobrir se um país tem sofisticação produtiva, se ele é capaz de fazer coisas sofisticadas e avançadas, né? Então, apesar do algoritmo não conhecer nada sobre qualquer processo produtivo que seja, né? Para o algoritmo, para a metodologia de complexidade, um computador é uma caixa preta tanto quanto é a soja, né? O algoritmo não sabe a diferença entre um processo produtivo de soja e computador, né? O que ele sabe dizer é que tem poucos países no mundo que tem computador na pauta de exportação e que tem muitos países no mundo que tem soja na pauta de exportação. Então, a partir disso que o algoritmo ou a metodologia nos traz um número, né, que tenta medir a complexidade. Mas eu dizia de metodologias complementares que eu queria te ouvir um pouquinho, que tem muita gente usando a análise de, por exemplo, P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, patentes, né, porque o que a gente vê é que quando um país é sofisticado, existe um ambiente ali de produção que acaba estimulando um monte de coisa, né, surgimento de patentes, alto nível de inversão em pesquisa e desenvolvimento sobre o faturamento das empresas e sobre o PIB, né, e o que a gente tem visto é que isso aparece de maneira muito correlacionada com os indicadores de complexidade, apesar de que, Felipe, tem um ponto aí que é importante, que é o seguinte: para um produto aparecer de maneira relevante na pauta de exportação de um país, quer dizer que o país realmente tem que ser muito bom na produção daquilo, né? Já vou pedir para você explicar um pouquinho melhor os detalhes da sua dissertação, mas a ideia da vantagem comparativa revelada, né, que é uma situação em que um produto aparece de verdade na pauta de exportação de um país, não é trivial de conseguir. Vou falar do Brasil. O Brasil é capaz de fazer muita coisa, só que ele não consegue exportar a maioria das coisas que ele faz. Isso mostra que falta competência para ele, para realmente colocar aquilo no mercado mundial. E quando a gente olha nível de pesquisa e desenvolvimento sobre PIB, patentes sobre PIB, no Brasil a gente vê também que a qualidade dos empregos, a gente vê também que há um problema no Brasil em relação a isso, né? Então, como é que você vê esses indicadores, vamos dizer assim, auxiliares, né, de medida e você que está trabalhando justamente com inovação agora no momento, né, imagino que tenha se debatido aí com essas questões, né? Não, com certeza, Paulo, são bons pontos. O que nos volta para a questão das limitações, né? Essa questão que tu chamou a atenção aí da produção, né, e da exportação, quando a gente está medindo lá pelo VCR, né, que é vantagem comparativa revelada, o que a gente está vendo, na verdade... Explica rapidinho o que é VCR, só para quem está no... VCR é uma medida que, na verdade, não vem com a complexidade, é muito mais antigo, né, do que a abordagem da complexidade. Foi o Balassa lá na década de 60 que inventou. Eu descobri há muito tempo atrás que o economista Bela Balassa é homem, não é mulher Bela Balassa. Ah, é? Eu não sabia também. Então fica aí. Eu descobri também, eu fiquei chocado. Aliás, tem uma história triste dele. Ele teve um câncer de boca e foi uma história super triste. Ele foi professor na Tufts. Ele era muito amigo da Eliana Cardoso, economista brasileira. Ela me contou umas histórias dele. Tá? Ele era um cara super querido, assim. E ele foi um cara fundamental em toda a discussão de abertura comercial, junto com a Anne Kruger, com aquela turma que era bem crítica, aliás, do processo de... Ele é bem insuspeito, aliás, né, porque ele foi um baita... Ele, junto com essa turma, foi um dos grandes críticos do processo de substituição de importações da América Latina e do Brasil e um dos grandes entusiastas do modelo de desenvolvimento da Ásia. Mas, enfim, isso é só um parênteses aqui para dizer que o Bela Balassa era homem e não mulher. Mas, enfim, te volto a palavra aí. Tá bom.
Não, então é muito básico, né? O que eles tentam medir é o percentual, né, a participação de determinado produto na pauta exportadora de determinado país em relação à participação daquele produto na pauta exportadora mundial. Então, por exemplo, né, eu cheguei a ver agora há pouco quanto o Brasil exportava da sua pauta exportadora em valor, né, de soja. Então, em 2019, se eu não me engano, foram quase 10% de exportação, né, do volume total só em soja. Caramba, né? 10% de todas as exportações. 9,9%. E, em compensação, a soja representa, na pauta exportadora mundial, só 0,27%. Então, eles pegam esse 9,9%, dividem por 0,27%, e eles têm um número muito maior do que 1. Né? Se ele superar 1, isso quer dizer que aquele país é competitivo naquele produto. Então, essa é a premissa básica para todos os outros cálculos da complexidade. Né? É um indicador que, como eu falei, não veio da complexidade, mas ele é utilizado para determinar se um país é competitivo ou não em determinado produto. No caso da soja, o Brasil é muito competitivo, né? Ele tem uma vantagem comparativa absurda em produzir soja em relação ao resto do mundo, assim como a gente tem em chimarrão também, porque eu sei que você é lá do Sul, que você estudou lá na URGS, né, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e eu sei que vocês vira e mexe, você não esquece de mencionar que a gente também tem uma vantagem comparativa muito forte em mate, não é isso? Temos, mas isso traz complexidade e desenvolvimento, viu, Paulo? Traz, melhora o cérebro dos nossos economistas, tá certo. Não, ele aparece realmente, isso que tu falou, né? Eu fiz uma média aí de 2015 a 2017 e o mate aparece como o produto que o Brasil é mais competitivo entre todos eles. Né? Mais do que a soja, até se bobear. Mais do que a soja. A soja aparece lá para 11º, se eu não me engano, e mate fica em primeiro, né? Curiosidades dessa metodologia, né? Então, é isso que está, no final das contas, é isso que a abordagem mede, né? Ela está medindo o quanto um país é competitivo, né? Então, não é basicamente só a exportação, não é só porque ele exporta, é o que ele exporta de forma competitiva, né? Então, isso acaba tendo, o que eles dizem, né? Os autores reconhecem que não ser produção é um problema, é uma limitação, mas eles dizem que, ao mesmo tempo, se ele não for competitivo, né, se isso não aparece lá nas exportações, não aparece no VCR dele, isso pode significar que ele não tem, ou pelo menos que ele tem alguma deficiência nos conhecimentos produtivos. Que ele não é um produtor relevante, né? No fundo, exatamente. Para o mercado mundial, ele não é um produtor relevante. Mas é mais do que isso, né? Que tem alguma coisa ali no conhecimento produtivo dele que não faz desse, ele não tem o domínio daquele conhecimento produtivo, que no final das contas é o que a abordagem está se propondo a medir, né? E aí isso também traz para uma outra limitação, né, que acaba tendo muito a ver com o que tu estava mencionando sobre outros indicadores, né, para serem utilizados em conjunto com a complexidade, e que eu acho que é a maior limitação da complexidade. Acho que não tem a ver com a produção, não tem a ver com ser simplesmente uma base de dados de exportação, que é a questão de superestimar países que são meramente maquiladores, né? O que é uma maquila, né? Aquele país que basicamente traz lá os insumos, né? Importa todos ou praticamente todos os insumos, o conhecimento produtivo exigido para produzir aquele produto já vem tudo nas importações, né? Já está embutido, já está embarcado nas importações, e o que basicamente aquele país faz é montagem, né? Então, a agregação de valor nesse caso é basicamente a montagem dos produtos, né? Basicamente o salário dos seus trabalhadores, né? Isso é muito claro quando a gente olha para o ranking de complexidade econômica, porque a gente vê, por exemplo, o México muito bem posicionado. E o México é um caso clássico de maquilador, né? Isso lá nos setores de eletrônicos, de indústria automobilística. Basicamente ele importa a tela HD da Ásia, põe numa caixa de papelão e coloca nos Estados Unidos. Ele não faz absolutamente nada da televisão no México, né? Exatamente. E isso, para mim, é uma limitação significativa, né? Porque a gente não está vendo complexidade made in México ali, né? Made in Mexico. A gente está vendo, na verdade, uma simples montagem, mas como ela aparece lá, o produto, né? Depois de todos aqueles cálculos, né? Os produtos lá, carros, eletrônicos, materiais elétricos, depois de todos aqueles cálculos, depois de toda aquela análise de Big Data, mostram que eles são produtos complexos, né? Olhando para o histórico de 60, 70 anos de comércio internacional. Mas no caso do México e no caso de alguns outros países, né, também tem os países lá do leste europeu,
em menor grau. Hungria é um caso parecido. Eles estão muito integrados à indústria automobilística da Alemanha, né? Então, eles têm salários mais baixos e acabou que, com a integração ali da União Europeia, eles passaram a produzir esses produtos que, em tese, são mais complexos, mas sem efetivamente agregar muito valor em termos de desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, nesses casos, é fundamental ter outros indicadores também em conjunto, né? Como o que tu falou de pesquisa e desenvolvimento, ou mesmo de patentes e outros tipos de propriedade intelectual. É fundamental, porque senão a gente vai ter uma visão um pouco distorcida aí da complexidade dessas economias especificamente. Boa, fantástico. E o Brasil, como é que entra nessa história, Felipe? Conta um pouquinho pra gente Você estudou muito o Brasil, né, na graduação, mestrado, você trabalha com o Brasil, né, a sua função como servidor público é pensar o Brasil todos os dias, trabalhar o Brasil, inclusive, esse é o tema-chave aqui do nosso podcast Missão Desenvolvimento, né, Missão Desenvolvimento no caso do Brasil, né? Então, como é que você usa a complexidade para fazer a leitura do Brasil, né, do que aconteceu com o Brasil, de bom, de ruim, no que a gente acertou, no que a gente errou, e já também fazendo o gancho para você nos contar um pouco do seu trabalho de mestrado, que foi usar a complexidade para analisar o BNDES, né? É isso mesmo, Paulo. Assim, o que eu acho muito interessante é o que essa ferramenta ainda pode nos dar de evidências, né? É impressionante. Eu estava olhando agora há pouco a biblioteca lá do site do Observatório, né? Observatory of Economic Complexity. Aliás, uma boa dica para a galera visitar lá, né? O Observatório Exatamente. da Complexidade Econômica. Só dar um Google aí aberto, né? E também o site de Harvard, que também eu vou falar sobre ele, também está espetacular, né? São 2 sites que tratam aí de complexidade econômica, né? Então, é impressionante o número de estudos que tem saído ultimamente. Quer dizer, parece que durante um tempo né, a produção científica não foi, né, não cresceu exponencialmente, mas nos últimos anos, ali, particularmente por volta ali de 2018, 2019, realmente bombou o número de estudos. Isso fica muito claro quando a gente olha naquela biblioteca lá do observatório, né? Então, justamente porque acho que a comunidade científica ainda está né, mastigando, né, e digerindo tudo que ainda pode ser descoberto com base na abordagem, na metodologia da complexidade econômica. E ele pode ser utilizado para várias coisas, pode ser para diagnóstico, pode ser para desenhar políticas públicas, pode ser para implementar, né, a gente vai entrar nisso, né, a minha dissertação foi uma avaliação da implementação das políticas industriais no Brasil, entre 2004 e 2014. Ou pode ser, então, simplesmente para avaliação. São várias as possibilidades que essa ferramenta, né, essa abordagem de complexidade nos traz, e que, assim, as possibilidades realmente são imensas, não só na economia, né, a gente já estava até discutindo sobre isso, indo para outras áreas do conhecimento. Então, isso é fundamental. Então, quando a gente volta aqui para a situação do Brasil, o que fica muito claro é que nas últimas décadas o Brasil tem perdido muita complexidade econômica. Tá? Isso fica muito mais claro ali a partir dos anos 90, ali meados dos anos 90, né, até os dados de Harvard, eles começam em 95, por uma questão lá da método... que, na verdade, tem 2 bases, né? Tem a STC, que é uma base mais antiga, e tem a base HS, que é a base mais nova, né? Que são 2 rubricas, exatamente. Né? Exatamente. E a que está disponível lá no Atlas de Harvard é a mais utilizada agora, né, que é do sistema harmonizado de 4 e 6 dígitos, né? Imagino que você tenha trabalhado muito com isso já aí no governo, né? Porque você mexeu muito com essa área de comércio, né? Muito, muito. Estou bastante familiarizado. Mas isso faz com que o ranking que está disponível lá, né, se vocês entrarem no Atlas de Harvard, seja a partir de 95. E é muito claro, desde 95 o Brasil simplesmente perde complexidade econômica quase todo ano, né? Então, a posição que o Brasil tinha lá atrás, lá em 95, que era a 25ª posição, aliás, muito próximo da Coreia naquela época. Nossa, a Coreia era a 20ª. Nem me lembra disso, que me dá desgosto. Quanto tempo agora? 25, 26 anos depois, a gente está, 25, porque ainda não foi atualizado, a gente está na 50ª posição. Então, a gente... Né, a Coreia deve estar top 5, se bobear. É top 5. Então, assim, realmente nesse aspecto da complexidade, a gente não tem muito como ficar feliz com o que a gente vê.
né? Então, quando a gente entra mais no detalhe, né, que é toda aquela questão lá envolvendo o mate e tudo mais, fica ainda mais claro, né? O Brasil é competitivo hoje em produtos que estão nas piores posições do ranking de complexidade, né? A maior parte dos nossos produtos competitivos estão lá entre os 20% mais simples, né, do ranking de complexidade. Então, isso é realmente muito preocupante. E isso não foi assim, né? Então, quando a gente olha para a base alargada, né, de dados de comércio internacional, inclusive teve um artigo muito recente que a gente falou muito sobre isso, né, Paulo? Que foi aí da Isabela Weber e outros. Puta, cara, esse artigo eu fiquei acho que uma semana sem dormir. Eu achei o negócio tão genial assim que eu perdi acho que uma semana de sono. Sensacional. Foi Conta um pouquinho aí a sacada que eles tiveram. Não, a sacada que eles tiveram, na verdade, um trabalho realmente difícil, né? Foi realmente trabalhoso. Eles pegaram os dados lá da última era da globalização, que é final do século XIX, início do século XX, ali acho que 9 ou 10 anos, ou 11 anos, não me lembro exatamente, e eles classificaram aquela base de dados de comércio internacional como se fosse hoje, né? Como se fosse nas medidas de hoje. Então, um trabalho imenso que eles tiveram, justamente para poder calcular a complexidade mais de 100 anos atrás, né? E a conclusão que eles chegam é que a hierarquia de complexidade econômica, né, a divisão internacional do trabalho, né, para usar um termo que normalmente é utilizado, ele se mantém praticamente estável ao longo de mais de 100 anos, né? Se a gente compara os países que eram complexos lá no final do século XIX, basicamente são os mesmos que hoje em dia... Que eram o quê? Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Japão? Todos esses, exatamente. São poucos os casos de... Não, e aí Japão, aí é a grande questão, né? São poucos os casos de países que conseguiram romper, né, essa trajetória nos últimos 100 anos. E um deles, né, e alguns dos países são Japão e Coreia do Sul, que a gente fala bastante, né? São países que tiveram efetivamente uma estratégia, né, de desenvolvimento produtivo muito clara ao longo dos últimos 100 anos, com grande participação estatal, né? O Paulo fala muito sobre isso, eu também falo bastante. E, por incrível que pareça, porque esses dados terminam justamente, a análise deles, na verdade, termina justamente na nossa era da globalização, que é anos 90 do Brasil, né, desse século, né, do século passado, né, quer dizer, então, mais recentemente. O Brasil era um dos melhores, dos que tinha melhor rendimento, um dos que mais desenvolveram sua complexidade produtiva, complexidade econômica, melhor dizendo, nesses 100 anos. A questão é que, a partir dali, o Brasil começa a perder bastante complexidade, mas até aquele momento, até ali os anos 80, início dos anos 90, o Brasil realmente se destacou em termos de melhora dos seus indicadores de complexidade econômica. Aliás, importante para te complementar, Felipe, fazendo menção a uma outra base de dados, assim, tudo que eu acho de legal, tudo que eu coloco de legal no blog lá é o Felipe que me manda, viu, gente? Vou fazer um inside aqui, estou passando um inside para vocês. Uma outra base muito legal que ele me mostrou, acho que foi inclusive o nosso amigo também, o Luiz Felipe Gesteira, né, que é a base atualizada do Madison, que eu não tinha me caído a ficha disso, mas ali está muito claro que o Brasil estava entre os países mais pobres do mundo ainda nos anos 20. Então o Brasil ele era um dos menos complexos do mundo nos anos 20 do século 20, e no ranking lá do Madison, de 50 países, o Brasil está entre os 5 mais pobres, né? Então houve uma explosão de complexidade produtiva e econômica do Brasil, assim como houve uma explosão de renda per capita também. O Brasil, até os 80, esteve entre os 3 países que mais cresceram no mundo, né? Exatamente. E depois veio essa debacle que o Felipe está contando aqui para a gente, né? Não, exatamente, e tudo coincide no tempo, né? Quer dizer, essa melhora absurda da renda per capita do Brasil, e não é nada menos do que impressionante, porque, né, em 50 anos o Brasil realmente foi o terceiro país, segundo essa base, né, atualizada de Madison, foi o terceiro país que mais cresceu, né? Então, assim, é realmente impressionante o que foi feito, e isso, né, os dados de complexidade mostram também que foi, ao mesmo tempo, a gente viu uma sofisticação, né, um aumento da complexidade econômica do Brasil ao longo desse período, né? E aí a gente começa a ter mais problemas aí a partir dos anos 80, já começa a dar uma estagnada, e ali nos anos 90 começa a cair, e é esse o drama que a gente se depara, né, se a gente entende aí que a complexidade econômica realmente tem um papel relevante para explicar aí a divergência e a convergência entre as nações, né? Os outros países, eu acho que, se me falar a memória, eram o Japão e México. Era Romênia em primeiro, né, um país Romênia. comunista. Um país comunista era a primeira.
e Japão era segundo. Na versão desatualizada, né, a anterior, a Coreia do Sul também estava na frente do Brasil. Ela caiu depois que eles atualizaram essa nova base, né? Boa. Vamos falar um pouco do seu mestrado, do seu trabalho de complexidade para estudar o BNDES, num período de muita política industrial no Brasil. Isso que eu acho que foi uma novidade interessante que você trouxe também, porque na era Lula e Dilma, o papel da política industrial foi resgatado, né? E o debate que está colocado na mesa é onde a gente errou, onde a gente acertou. A gente teve 3 políticas industriais, com aquela salada, sopa de letrinhas, que eu até hoje não decorei cada uma delas, mas eu te pediria que falasse um pouco sobre esse estudo, né, das políticas industriais que você fez, especialmente focado no BNDES, usando complexidade. Conta pra gente mais disso daí, Felipe, porque você realmente, você gabaritou aí, você olhou o BNDES, a política industrial, usando complexidade, você realmente conseguiu fazer uma articulação fantástica de pesquisa, né? É isso aí. Não, foi um insight interessante que eu tive mesmo em relação a como utilizar melhor as evidências da complexidade econômica, né? Como eu falei, dá para usar de várias formas, né? Mas eu pensei que no caso de avaliação de políticas industriais, talvez a melhor forma de utilizar fosse analisando a implementação, né? Como que foi a implementação e buscando dados que fossem quantitativos, na melhor das hipóteses, né? Então, obviamente, que uma política industrial não se resume à atuação de um órgão ou de outro, né? Mesmo no caso do BNDES, que, sem dúvida nenhuma, foi o principal órgão executor dessas políticas industriais, né? A gente tem outras formas de... Política industrial é difícil de avaliar, né? Os economistas normalmente criticam porque não há evidência suficiente. É difícil de avaliar uma política industrial porque ela pode assumir as mais diversas formas, né? Pode ser regulação, pode ser compra governamentais. Ela pode ficar, inclusive, sem dono até, né? Tipo aquele cachorro sem dono que ninguém dá água para ele, né? Porque ela pode ser tocada por vários órgãos de governo e fica ali meio órfão também, né? Até isso. Exatamente, né? Até isso. Então é muito difícil mesmo avaliar impacto de política industrial, né? Então eu tentei fugir um pouco dessa discussão, né? Porque realmente é muito difícil, né? Tem alguns casos recentes, né? A gente fala aí do artigo do Nathan Lane, né? Que é fantástico, que analisa lá a política industrial coreana. Mas sob o ponto de vista metodológico, realmente é um grande desafio fazer análise de impacto de políticas industriais. Então eu foquei na implementação, né? Então o que eu tentei buscar, e aí com base nos dados do BNDES, foi como que estaria a complexidade econômica do Brasil, né, tudo mais constante, caso as atividades que receberam desembolsos do BNDES, né, ou que tiveram desembolsos aprovados pelo BNDES, se desenvolvessem naquelas proporções, né, na proporção de cada um daqueles desembolsos, né. Então, por exemplo, vamos dizer que eu só tenha duas atividades econômicas, uma de soja e outra de aviões, né? E com cada uma tem sua complexidade econômica calculada lá com base naquilo. Aliás, você pegou um belo exemplo, né? Que talvez sejam as duas coisas que o BNDES mais tenha financiado. Estão essas atividades estão sim entre as mais estimuladas, né? E cada uma tem sua complexidade econômica, né? No caso da soja, muito menor do que de aviões, e cada um recebeu lá, ou teve um determinado montante de desembolsos aprovados, né? Então, eu faço uma simples uma ponderação, né, desses índices e chego ao que seria um índice de complexidade econômica tudo mais constante, caso elas se desenvolvessem nesses patamares, né? E a conclusão da dissertação mostra que, na verdade, o que aconteceria é que a complexidade econômica do Brasil diminuiria e não aumentaria se ela se desenvolvesse, então, com base naqueles desembolsos que foram aprovados, né? Esse não chega a surpreender, né? Quando a gente já imaginava isso com base no que a gente sabe de informações sobre os setores que são normalmente mais contemplados, né? Mas ainda assim, quando a gente coloca isso de forma objetiva, né? A gente traz um número, isso acaba trazendo algum impacto, né? Então isso é uma questão relevante, né? Que precisa ser refletida sobre quais são os objetivos de uma política de desenvolvimento produtivo. Antes de mergulhar nisso, porque agora já é a fase da agonia do programa, sempre que bate 40 minutos aqui, eu começo a me dar uma agonia tremenda, porque a gente precisa caminhar para concluir uma discussão que precisaria de pelo menos mais uma hora. Mas, enfim,
Então, só para resgatar, você analisa durante os 3 políticas industriais distintas, né? Se você puder falar as letrinhas, que eu sempre acho legal e nunca consigo decorar, porque tem da era Lula e Dilma, né? Isso. A pizza eu decorei, vai. A pizza eu decorei já. Então, pizza. fala aí se tu decorou. Pizza, aí as outras tem P, tem D também, tem C, mas não sei em que ordem. PDP e PBM, né? PDP, para não dizer que é FDP, PDP e a outra é PDM, isso? E o Plano Brasil Maior, né? Exatamente, eu fiz uma análise de cada uma delas, né, especificamente, para tentar entender se pelo menos alguma delas gerou, né, ou geraria, né, porque essa é uma análise de hipótese. Mas, né? A conclusão é tudo agregado, são as 3 juntas. A conclusão é tudo agregado, mas vale para cada uma delas individualmente também. Vale para cada uma delas também. Em todos os casos haveria redução da complexidade econômica do Brasil. E por quê? Né, porque a maior parte dos desembolsos aprovados acabou sendo direcionada para atividades ou que o Brasil já dominava, né, o conhecimento produtivo já era dominado, é aquela coisa do VCR, né, VCR menor do que 1, o Brasil já dominava aquela atividade econômica, 45% dos desembolsos VCR maior do que 1, né? Maior do que 1, desculpa. Tá certo, já me dá uma ideia aqui para a gente passar para os nossos amigos do BNDES, Felipe, que é o seguinte, o BNDES não pode mais financiar VCR maior do que 1, pronto. Já está bem claro, né? Porque você tem uma vantagem comparativa bizarra do Brasil. Aí você vai financiar quem tem vantagem comparativa? Qual é o sentido de você financiar a soja, sendo que a soja representa 100 vezes mais do comércio mundial brasileiro do que ela deveria representar, né? Só para fazer uma brincadeira aqui, obviamente que todo mundo vai querer me matar, tanto no BNDES quanto no agronegócio, mas só para dar uma ideia de como usar, como pensar o VCR, né? Porque se já tem VCR gigante, quer dizer que esse setor não precisa de financiamento. É claro que sempre é mais confortável do ponto de vista do gestor público, do BNDES, ou até mesmo de um banco privado, né? Eu tenho experiência, trabalho com isso há mais de uma década. Sempre você vai querer financiar onde tem menor risco. Isso é humano, você não vai querer financiar onde tem maior risco, né? O problema é que muitas vezes para se desenvolver a gente precisa de financiamento onde o risco é maior, né? E aliás eu até queria te devolver a palavra para você explorar um pouquinho isso, porque eu acho que essa é a fronteira da discussão hoje, de como usar a complexidade para se fazer políticas industriais, né? Exatamente. O próprio site de Harvard, né, eu realmente recomendo muito às pessoas que deem uma olhada lá no Atlas de Complexidade Econômica, porque eles têm um perfil do Brasil e lá eles recomendam políticas industriais, né? E é justamente isso, eles não olham para aqueles produtos que estão abaixo da linha da complexidade do Brasil. Só faria sentido, sob o ponto de vista da complexidade econômica, o Brasil desenvolver produtos que estejam acima, né, que sejam mais complexos, que possam trazer e agregar complexidade à economia brasileira, né? Então, realmente, é uma brincadeira, mas, sob o ponto de vista da complexidade, não faria sentido estimular produtos que o Brasil já domina ou que o Brasil não domina ainda inteiramente, mas que sejam de uma complexidade econômica mais baixa. Então, a grande conclusão do estudo, né, e aí considerando todas as políticas industriais em conjunto, é que apenas 14% dos desembolsos aprovados durante aquele período, de 2004 a 2014, estiveram voltados para esse nicho de atividades econômicas, que seriam... 14% dos desembolsos do BNDES no período. Exatamente, só isso, quer dizer, que são atividades econômicas que o Brasil não dominava, né, e que, ao mesmo tempo, eram mais complexas, né, que poderiam trazer complexidade para a estrutura produtiva do Brasil. Então, esse é um dado realmente que chama muita atenção, é muito pouco, né? É muito pouco, e aí é isso que tu está falando, né, Gala? Quer dizer, qual que é a justificativa para uma intervenção governamental? Ela é tanto maior, quanto maiores forem os ganhos sociais, né? E quanto maior for a incerteza, né, em relação ao investimento, né? Aí eu não vou me furtar agora a fazer uma reflexão e uma pergunta para você aqui, que é a seguinte. Dando um passo atrás para a gente discutir teoria econômica, né? E aqui está claramente colocado na mesa a discussão de vantagens comparativas, porque é evidente que um VCR alto mostra que o país tem uma vantagem comparativa gigantesca. A gente deu o exemplo da soja, podia ter falado do mate, né? Em respeito a vocês, né? Do chimarrão. Mas a grande pergunta do desenvolvimento econômico, que é tema-chave aqui de todos os nossos podcasts, é o seguinte: o que um país pobre deve fazer em relação às suas vantagens comparativas? Porque se ele simplesmente ficar intensificando as suas vantagens comparativas, ele vai cair no problema do que o meu amigo economista Eric Heiner chama de vantagem comparativa em ser pobre.
porque ele justamente precisa dar saltos para se diversificar e tentar fazer coisas mais sofisticadas. Agora, é evidente que esses saltos têm custo e muitas vezes dão errado, né? Não é trivial você sair de uma economia mineradora e agro para se transformar uma Coreia do Sul capaz de fazer semicondutores e chips do tamanho de um vírus, né? Tem um nível de risco envolvido e um nível de política industrial que é muito agressivo, muito arriscado e que, para não dizer que sempre dá errado, talvez na maioria das vezes dá errado. Assim, os casos de sucesso são realmente raros, né? Se a gente olhar nos últimos 20, 30 anos, a gente vai encontrar, sei lá, Israel, pouco Irlanda, talvez a Coreia do Sul, com certeza, mas você conta nos dedos, né? Então, quando a gente olha o que o BNDES fez, né, e por isso que eu acho que o seu mestrado é brilhante, né, porque ele coloca uma luz impressionante nessa discussão de política industrial e do papel do BNDES, que, aliás, está em linha com o que se discute hoje, né? A questão de quem está discutindo política industrial na fronteira tem uma grande questão na cabeça, que é o seguinte: não pergunte se você precisa fazer política industrial, pergunte qual política industrial você precisa fazer, né? Então, a política industrial vem... realmente a complexidade cai como uma luva para essa discussão. Mas a pergunta que eu queria te fazer, para a gente concluir a nossa conversa, é: você, como um servidor público, que trabalhou a vida inteira nisso, pesquisou isso, como você enxerga a nossa capacidade de fazer política industrial hoje no Brasil? Assim, quais são os limites que a gente tem? Quanto que a gente poderia avançar? A gente poderia ser mais ousado, menos ousado? A gente foi pouco agressivo, a gente foi muito agressivo? Enfim, para dar uma fechada aqui, amarrar, qual é a conclusão que você, Felipe Augusto, tira de tudo isso, né? Tanto das pesquisas que você fez e da prática que você tem de servidor público no dia a dia? É uma excelente pergunta, Paulo, para finalizar. Eu inclusive, acho que a complexidade, esse é justamente o maior ganho que a gente tem, né, a maior potencialidade que a gente tem da utilização da abordagem da complexidade econômica, né? Eles têm um conceito, né, que a gente nem pôde falar aqui por causa do tempo, que é de distância entre produtos, né? Fala um pouquinho. Esse conceito é fenomenal, né? E ele tem muito a ver com essa ideia do Big Data, né? E só pode ser gerado com base em Big Data mesmo, que é a probabilidade de que um país exporte competitivamente determinado produto e também outro produto, né? Ele seja coexportado, né? Um produto A e um produto B. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, a uva e vinho, por exemplo. Qual que é a probabilidade que um país que seja competitivo em uva também seja em vinho? Se essa probabilidade, olhando aí para 60, 70 anos de comércio internacional, for alta, isso quer dizer que os conhecimentos produtivos, né, essa é o que está por trás, né, a presunção é de que os conhecimentos produtivos sejam similares, né? Então, se eu quero desenvolver vinho, né, e eu já tenho domínio de uva, é muito mais fácil, está muito mais próximo da minha estrutura produtiva desenvolver vinho. Então, o esforço do que tentar fazer chip, por exemplo. Do que tentar fazer chip. Exatamente. Esse é um dos exemplos, né? Então, é fantástico, essa ideia da distância é fantástica, porque ela dá um mapa para o país, né, e para o gestor público, para dizer, olha, qual que é o custo-benefício que eu vou ter para tentar desenvolver determinado produto, né? Então, por exemplo, o que Harvard faz, basicamente, é o seguinte: coloca lá todos os produtos que o país não domina, né, em ordem de distância e de complexidade econômica. Aliás, então, eu gosto da ideia de distância tecnológica. No fundo, ele está fazendo uma espécie de uma medida de distância tecnológica, né? Exatamente. E aí ele diz, olha, só vou olhar para aqueles que são mais complexos, né, que foi aquilo que a gente conversou antes, mas desses que são mais complexos, eu posso tentar minimizar os riscos, né, eu posso tentar minimizar os custos, os esforços, e tentar desenvolver aqueles que estão mais próximos da estrutura produtiva brasileira. Porque, em tese, os conhecimentos produtivos não são tão distintos assim. Qual que é o drama, né? O drama é que países que não são complexos, e o Brasil é um deles, os produtos que são complexos tendem a estar distantes. Então, isso é muito interessante. Se a gente olhar lá, o que a gente vai ver é justamente uma reta inclinada desses produtos, né? Então, os produtos que são complexos tendem a estar distantes da estrutura produtiva brasileira. Então, algum risco, né? Algum custo, né? Os custos não são pouco significativos, né? A questão é que, se não fizer, né? E aí, quanto maior o risco, né, maior o custo, maior a necessidade de compartilhamento desses riscos, né, por meio da atuação estatal. O problema é que, se não fizer, não vai acontecer, né? Então, é isso que a história tem mostrado.
e é esse o grande drama, né? Então não tem muito caminho, né? O Brasil precisa capacitar o Estado também para fazer isso, né? Isso é fundamental, não tenha dúvida nenhuma, mas a gente tem, eu sou servidor público federal, sou suspeito para falar, mas a gente tem realmente servidores públicos de alto calibre, né? Isso é possível, mas evidentemente que se isso se torna prioritário, né, as políticas de desenvolvimento produtivo, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, dotar o Estado de maiores capacidades, né? Até porque tem aí uma deterioração, né, ao longo do tempo, né? Elas não foram prioridade durante muito tempo, isso acaba desmobilizando, né, e fazendo com que a gente perca algumas dessas capacidades estatais, né, que a gente chama. Mas isso é fundamental, né? Então, assim, há caminhos, né? Quer dizer, a complexidade consegue nos dar mapas, consegue desenhar mapas para que a gente possa avançar, para que a gente possa fazer cálculos de custo-benefício, e cabe, obviamente, a uma decisão política, né? Quer dizer, eu costumo dizer que a questão principal não é a atuação do BNDES, por exemplo, no caso lá das políticas industriais. A questão não é o BNDES, a questão é as políticas industriais eram ou não eram prioritárias politicamente, né? Se elas forem prioritárias, aí a partir disso, né, todas as demais diretrizes elas vão chegar até os órgãos burocráticos e os servidores públicos vão implementar essas diretrizes da melhor maneira para atingir o objetivo, né? Então, se a gente tiver políticas de desenvolvimento produtivo que tenham como norte algo relacionado à complexidade econômica, desde que elas sejam prioritárias, eu acho que isso é fundamental, e eu acho que isso não está claro que foi o caso lá naquele período, aí eu acho que as coisas começam a andar no caminho certo, né? Me faz lembrar a discussão que a gente teve sobre inovação aqui num podcast sobre inovação, convido a todos a assistir também, e a conclusão, né, é muito parecida com essa conclusão que a gente está chegando aqui, que é o seguinte: o dia que algum governo colocar a inovação como uma política pública número 1 ou top 5, o dia que o governo colocar a política industrial como uma política número 1 ou top 5, e aí eu até brinquei lá naquele podcast, acho que é o caso aqui também. O meu sonho é ver um órgão de política industrial ou de política de inovação, e claro que o candidato, né, o melhor candidato é o BNDES, com a mesma força do Banco Central do Brasil. O dia que a gente tiver um Banco Central da inovação, um Banco Central da política industrial, ou seja, o dia que a sociedade brasileira se conscientizar da importância da inovação, da importância do desenvolvimento industrial e da política industrial, como se fez com o Banco Central brasileiro em relação à estabilidade da moeda, a gente chega lá tranquilamente, eu acho, Felipe, tranquilamente, porque a gente tem todas as capacidades, apesar ainda enfim, de chuvas e trovoadas, né? A gente ainda tem as capacidades produtivas no tecido produtivo brasileiro, nas empresas, nos empresários, nos nossos equipamentos de Estado, de pessoas como você, né? Pessoas como os funcionários do BNDES, de tantos outros ministérios, enfim, o Brasil realmente ele tem, todos os ingredientes estão na mesa, né? Para a gente. Isso que dá raiva olhar a Coreia do Sul, porque a gente que deveria ter sido a Coreia do Sul, né? Então, eu vejo que nós, né, economistas brasileiros que estudamos política industrial, inovação e desenvolvimento, a gente cada vez tem mais raiva da Coreia, né? Porque nos anos 90 a gente estava empatado ali, hoje a Coreia é top 5 de complexidade e o Brasil caiu para 50, né? Então, enfim, só para externalizar um pouco a minha revolta aqui, mas queria te agradecer, Felipe, por essa conversa. Acho que foi fantástico aqui. Você é um exemplo vivo, né, da missão de desenvolvimento dentro do Estado brasileiro, né, de pensar o Brasil, de refletir sobre o Brasil, tanto no que você faz no dia a dia, né, na sua função nos diversos ministérios que você já trabalhou, quanto na sua pesquisa, né? Então acho que você é um cara que é um exemplo vivo do potencial que o Brasil tem, né, e Deus quiser, mais para frente, quando o Banco Central, quando a gente tiver o Banco Central industrial, né, o órgão máximo de inovação do país, né, pessoas como você estarão lá. Então, te agradeço muito aqui por essa conversa, pela sua contribuição, e ficamos por aqui. Obrigado. Obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço.